Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Físico-Química. Hoje iremos tratar sobre o tema termodinâmica química. Nesta aula iremos tratar sobre as leis da termodinâmica e, essencialmente, a definição de calor e trabalho. Nosso livro-texto, já conhecido, é o Gilberto Castro, Fundamentos de Físico-Química, e o Atkins, de Físico-Química. Nesse primeiro momento, irei ressaltar algumas formas de energia, muitas delas já conhecidas por vocês, tal como energia cinética, energia eólica, energia potencial, energia solar, energia térmica, energia cósmica, energia química, energia magnética, energia elétrica, energia nuclear, energia mecânica e energia elástica. É claro que existem outras formas de energia, mas nesse primeiro momento, cabe ressaltar duas observações importantes. A primeira seria a possibilidade da interconversão entre determinadas formas de energia. A segunda observação seria ressaltar que nem toda interconversão ela é possível. Então, a área da ciência que trata sobre essa interconversão de energia e sobre a forma como essa interconversão acontece, o modo natural deste evento, está dentro do objeto de estudo de uma área determinada de termodinâmica. Mas quais seriam os objetivos da termodinâmica? Seria estabelecer as relações entre os tipos de energia e suas diversas manifestações. Os princípios da termodinâmica seriam, digamos, leis, né, que governam as transformações de um tipo de energia em outro. Por exemplo, o primeiro princípio da termodinâmica afirma que a variação da energia interna de um sistema é expressa por meio da diferença entre a quantidade de calor trocada com o meio ambiente e o trabalho realizado durante a transformação. É óbvio que nesse primeiro momento surgem aqui alguns termos técnicos que até então são termos desconhecidos para a gente. Por exemplo, energia interna, calor e trabalho, mas são termos que nós iremos, ao longo do nosso curso, aprender com maior propriedade o significado destes termos. Bom, este seria popularmente conhecido como o princípio da conservação de energia. E aí a gente lembra uma frase muito comum, provavelmente já vista por vocês, de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa afirmativa seria uma afirmativa embasada no primeiro princípio da termodinâmica. Bom, mas como eu falei para vocês, em relação aos termos técnicos, destaquei 3 termos, que seria energia interna, que nós iremos estudar posteriormente, calor e trabalho, que nós iremos abordar nesse momento. Primeiro, o conceito de trabalho. Em termodinâmica, trabalho seria qualquer quantidade de energia que escoa através da fronteira de um sistema durante uma mudança de estado e é completamente conversível na elevação de uma massa nas vizinhanças do sistema. É um conceito, a priori, bastante complexo, mas que nós precisamos entender. Bom, na hipótese do trabalho ser positivo, o significado termodinâmico é que o trabalho ele foi produzido nas vizinhanças. Ou então nós podemos afirmar que o trabalho ele foi escoado para as vizinhanças. Enquanto um trabalho negativo seria o trabalho destruído nas vizinhanças. Ou o trabalho escoa a partir das vizinhanças. Então, essas afirmativas elas têm que estar bem claras na nossa linguagem termodinâmica quando a gente avalia o trabalho positivo ou o trabalho negativo. Bom, e o que seria calor em termodinâmica? O calor seria uma quantidade que escoa através das fronteiras de um sistema durante uma mudança de estado. Até então, é o mesmo conceito do trabalho, continuando a leitura do conceito, em virtude de uma diferença de temperatura entre o sistema e suas vizinhanças. Aqui há uma diferença. A diferença consiste na questão da temperatura entre o sistema e a vizinhança. E também uma quantidade que escoa de um ponto de maior temperatura para uma
temperatura mais baixa. Bom, no caso da hipótese do calor ser positivo, a massa de água nas vizinhanças é resfriada, enquanto na hipótese do calor negativo, a massa de água nas vizinhanças é aquecida. Então, no primeiro caso, o calor maior que zero, o calor ele escoa a partir das vizinhanças, e no segundo caso, o calor escoa para as vizinhanças. Quando a gente aborda esse conceito técnico de trabalho e calor, ele parece ser muito confuso na nossa mente. Mas, como já havia ressaltado, é importante que nós possamos entender a diferença entre calor e trabalho. E para facilitar esse entendimento da diferença entre calor e trabalho, vamos a uma questão prática, a um exemplo prático. Vamos supor que tenhamos um sistema, e esse sistema, denominado sistema 1, seja 10 gramas de água na pressão de uma atmosfera, temperatura de 25 graus Celsius. Então, 10 gramas de água, nessa condição de pressão e temperatura, por exemplo, vamos imaginar um beque, contendo aí essa quantidade de água na pressão de uma atmosfera de 25 graus Celsius. Temperatura, vamos supor, ambiente. Então, o sistema 2 seria formado por 100 gramas de água na mesma pressão de uma atmosfera, portanto, uma diferença na temperatura de 90 graus. Então, veja que o sistema 1, a temperatura está a 25 e o sistema 2 está a 90 graus. Então, há uma grande diferença de temperatura. Então, vamos imaginar que esse sistema 2 seria um beck maior, né? Se colocarmos um beck dentro do outro, como se fosse o popularmente conhecido como banho-maria, e esperarmos um determinado tempo até que o sistema entre em equilíbrio, o que nós iremos observar na prática? Que a temperatura do sistema 1, do beck menor, vai aumentar de 25 para 35 graus, enquanto que a temperatura do beck 2, do sistema 2, do beck maior, vai diminuir de 90 para 89 graus. Então, veja que nesse caso, o equilíbrio aconteceu devido a um escoamento de temperatura de um ponto de maior temperatura para um ponto de menor temperatura. Bom, então nesse caso, ocorreu escoamento de calor. Vamos agora ao exemplo 2. Vamos montar esse protótipo na qual nós tenhamos um compartimento contendo um determinado líquido. Dentro desse compartimento aqui, nós temos um sistema de pás que podem se movimentar girando esse líquido, fazendo movimentar esse líquido. E nós sabemos que quando a gente movimenta um líquido, esse líquido ganha energia cinética e, portanto, há ali uma variação de temperatura nesse líquido. Mas veja que o sistema de pá está acoplado através de correias e polias a um bloco de massa M, que está suspenso. Eu posso determinar essa massa M, um peso específico e uma altura específica, de tal modo que, quando soltarmos essa massa M, ela irá descer até a superfície. Quando essa massa desce até a superfície, ela faz girar esse sistema de roldanas através das polias. E isso faz movimentar a água do beck, de tal modo que a água irá posteriormente se aquecer. Então, vamos imaginar que no momento inicial eu tenha 10 gramas de água na pressão atmosférica e na temperatura de 25 graus Celsius. Veja que essas condições são as mesmas condições iniciais do exemplo anterior. Mas, ao final, quando essa pá ela se movimentar, ela vai aquecer essa água, e esse aquecimento faz com que a temperatura se eleve de 25 para 35 graus, nas mesmas condições de pressão e na mesma quantidade de massa de água. Então, veja que, ao final desse experimento, as condições do sistema são as mesmas do exemplo anterior, na qual o sistema 1 ele tinha a temperatura de 25 graus Celsius, passou para 35 graus Celsius, do mesmo modo nesse exemplo que nós estamos discutindo agora. Porém, veja que nas vizinhanças não houve um aumento, uma diminuição de temperatura. No exemplo anterior, as vizinhanças, a temperatura diminuiu de 90 graus para 89 graus. E neste caso, não há uma variação de temperatura nas vizinhanças. O que aconteceu nas vizinhanças? Nas vizinhanças, uma massa foi abaixada. A massa M ela foi abaixada até a superfície. Então, quando as massas são alteradas na vizinhança, ocorreu o escoamento de trabalho.
Então, veja a fundamental diferença entre calor e trabalho. As vizinhanças, quando eles sofrem efeito de temperatura, a energia, a forma de energia envolvida é o calor. E quando as vizinhanças, as massas estão ou mais suspensas ou mais abaixadas, nesse caso aconteceu o escoamento de trabalho. Então, com esse exemplo, eu acredito que ficou bem clara a diferença entre trabalho e calor. Bom, com relação ao trabalho, nós temos o trabalho de expansão. Essa imagem aqui mostra um bloco M, um compartimento gasoso contendo determinada massa de gás na condição da temperatura T, pressão P1 e volume V1. Posteriormente, essas presilhas elas são abertas e o gás se expande, empurrando a massa M para cima. Aqui no estágio final, a temperatura manteve-se constante, é um processo isotérmico, mas a pressão agora passa a ser P2. Ela passa de P1 para P2 e o volume de V1 para V2. Então, portanto, isso é uma expansão. Então, veja, algumas condições especiais. Essa massa ela é pequena, tal que permite a expansão. Ocorre uma expansão nas fronteiras do sistema e ocorre uma produção de trabalho, já que uma massa está suspensa nas vizinhanças. Então, matematicamente, o trabalho simbolizado por W é o produto da massa, gravidade vezes altura, equação 1. Mas nós sabemos que pela física, a pressão oposta, ela é a força-peso, dada pela massa vezes gravidade, dividido pela área. Então, por esta equação, nós podemos isolar o produto massa vezes gravidade como sendo a área vezes a pressão oposta. Então, veja que substituindo na próxima equação, vai aparecer a área vezes a pressão oposta. Então, ficou trabalho igual a pressão oposta vezes a área vezes a altura. Mas quem é a área vezes a altura? A área vezes a altura, pela matemática, seria o volume, a variação de volume. Então, o trabalho ficou pressão oposta vezes o ΔV, que eu posso escrever da forma de V2 menos V1, V2 volume final menos V1 volume inicial. Então, a equação 2 é a equação que define o trabalho. O trabalho é pressão oposta vezes a variação de volume no processo de expansão de um dado sistema. Matematicamente, se construirmos um gráfico de pressão versus volume, nós teremos o ponto P1V1, que é a condição do estágio inicial, e, posteriormente, o ponto P2V2, que é a condição do estágio final. Então, traçando aqui as paralelas em relação ao eixo XY, nós teremos a área rachurada. A área rachurada, matematicamente, ela define o valor do trabalho, neste caso, o trabalho de expansão. Agora, veja que no caso da expansão em dois estágios, eu saio de uma condição P1V1 para uma condição intermediária, determinada por pressão oposta à linha e V', e posteriormente eu saio dessa condição intermediária passando para a pressão P2V2. Então, neste caso, traçando as retas paralelas aos eixos XY, eu vou ter a área rachurada, a área em cinza, que vai definir matematicamente o valor do trabalho de expansão, nesse caso, uma expansão em dois estágios. Então, veja que, de modo semelhante, nós podemos tratar a compressão. A compressão seria a diferença que a massa ela é pesada o suficiente para comprimir o sistema, tal como mostra a figura inicial e final. Veja que aconteceu uma compressão. E, do mesmo modo, o trabalho é igual ao produto da massa, gravidade vezes altura. E aí nós substituímos a pressão oposta pela força peso sobre a área. Isolamos a pressão oposta vezes a área, como sendo igual a massa vezes a gravidade. Então, já substituímos na próxima equação, onde tem massa e gravidade, já aparece a pressão oposta vezes a área, e isso vai nos dar o trabalho como sendo a pressão oposta vezes a variação de volume, que é uma equação análoga à equação anterior que nós já discutimos. Mas, matematicamente, graficamente, aliás, veja que nós saímos agora da pressão P2V2 até a pressão P1V1. É uma compressão. Então, nós saímos da pressão P2V2 para a pressão P1V1. E aí, a gente traçando essas paralelas, nós percebemos que a área rachurada ela é diferente. Ou seja, no trabalho de compressão, há maior destruição do trabalho se for feito em uma única etapa,
em relação à produção de trabalho que é feita em uma única etapa. Nós destruímos mais trabalho na compressão do que produzimos. No caso da compressão em 2 estágios, veja que nós saímos de uma condição P2V2 para uma condição intermediária, pressão oposta linha, V', e depois comprimimos o sistema para a condição P1V1. E aí, traçando as paralelas em relação aos eixos XY, nós temos a área rachurada. Compare a compressão em 2 estágios com a compressão em um estágio. Nós destruímos menos trabalho se fizermos a compressão em 2 estágios do que uma compressão em um único estágio. E assim sucessivamente, nós destruímos menos trabalho se a compressão for feita em mais etapas. Bom, mas quando o processo é feito em etapas definidas, ou seja, determinadas quantidades de expansão ou compressão, nós dizemos que o sistema ele não é um processo de compressão e expansão ideal, né? No caso, essa imagem aqui mostra uma expansão ou compressão em um caso feito em infinitas etapas. Quando é feito em infinitas etapas, nós temos que a área rachurada ela é determinada pela curva, na qual nós temos a condição P1V1 e a condição P2V2. Ou seja, eu posso definir o trabalho como sendo a integral, que no caso é o somatório das infinitas partes desse gráfico, como sendo a integral de dW. Mas nós já sabemos que o trabalho dW ele é a pressão oposta vezes a variação de volume. Aqui escrevemos no modo de derivada. Pressão oposta vezes dV. A integral de P dV, equação 4. Então, aplicando isso para um caso do gás ideal, nós sabemos que a pressão do gás ideal é dada por nRT sobre V. Substituímos na equação 7. Então, a integral, onde aparece a pressão, vai aparecer nRT sobre V. E aí nós temos que nRT são constantes. Pela regra da integração, a gente pode remover da integral. Tiramos do nRT da integral e ficou a integral de dV sobre V. E nós sabemos que a integral de dV sobre V, isso vai dar o ln do volume final, o volume V2, sobre o ln, sobre o V1, que é o volume inicial, a equação 5. Então, a equação 5 seria uma equação para calcular o trabalho para o caso de um gás ideal no processo de expansão ou compressão. Então, no caso da expansão, o volume final é maior que o volume inicial, logo o trabalho vai ser positivo, enquanto que na compressão, o volume final ele é menor que o volume inicial, logo o trabalho vai ser um valor negativo, ok? Bom, então, as transformações reversíveis e irreversíveis seria, por exemplo, a situação 1, considera uma expansão de um sistema gasoso em uma única etapa e, posteriormente, uma compressão em uma única etapa, às mesmas condições iniciais. Então, o trabalho líquido ele é efetuado pela soma do trabalho de expansão mais o trabalho de compressão. Então, nós podemos simplesmente somar aqui as duas equações, o trabalho de expansão e o trabalho de compressão. Fazendo esse somatório, o rearranjo matemático dos termos de modo adequado, nós podemos chegar na equação 6, que diz que o trabalho é igual à diferença de pressão P2 menos P1, que multiplica a diferença de volume V2 menos V1. Como a pressão P1 é maior que a pressão P2, houve uma destruição de trabalho neste ciclo. Então, no caso, aí o trabalho vai ser negativo. Consequência, a transformação ela é dita irreversível, porque o sistema ele sai de uma condição, depois a gente retorna às mesmas condições iniciais, então o sistema ele é restaurado. Mas veja que as vizinhanças elas não são restauradas, porque o trabalho ele é um valor algébrico negativo. Então, as vizinhanças não foram restauradas, então, portanto, esse é um processo irreversível. Bom, mas no exemplo 2, da situação 2, vamos considerar uma expansão em infinitas etapas de um sistema gasoso e, posteriormente, uma compressão em infinitas etapas as mesmas condições iniciais. O trabalho líquido será efetuado pela soma do trabalho de expansão e trabalho de compressão. Então, nesse caso, o que muda é que agora, como o processo de expansão e compressão foi feito em infinitas etapas, nós iremos somar aqui os dois termos da integral. Feito isso, eu posso, na segunda integral, simplesmente trocar o V2 pelo V1, né, o limite inferior com o limite superior, trocando o sinal da integral, e por isso que apareceu o sinal negativo.
Feito isso, na equação 6, veja que esse resultado dá zero, trabalho igual a zero. Resumindo, neste caso, a gente parte de uma condição do sistema, faz uma expansão, depois a gente comprime e volta às mesmas condições iniciais, portanto, o sistema foi restaurado. Mas as vizinhanças também foram restauradas, porque o trabalho líquido nas vizinhanças foi igual a zero. Então, nesse caso, nós estamos diante de uma transformação do tipo reversível. Então, está aí a diferença entre uma transformação irreversível, as vizinhanças sofrem alterações, enquanto numa transformação reversível, as vizinhanças elas também são restauradas junto com o sistema. Essas são nossas referências. E aqui uma dica: dedique-se agora, pois o seu esforço, sem dúvida nenhuma, irá valer a pena. Então, até mais. Bons estudos.